Boa noite, família. Eu me chamo Nelson. Sou um discípulo amado do Senhor Jesus. Um filho adotivo do Pai Eterno. Morada de uma pessoa muito especial, muito linda da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus, que luta com um bocado de mazela. Uma delas é a dependência química das drogas. Eu estou limpo das drogas há 11 dias e 30 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje. Eu não preciso delas, né? Eu não luto só com a dependência química das drogas. Eu tenho outras áreas de luta. Eu luto, por exemplo, com a vontade de pegar aquilo que não é meu, com o roubo. Eu luto com uma palavra desse tamanho assim, chamada procrastinação. Alguém se identifica comigo, gente? Por favor. Eu luto com a pornografia. Pense numa área complicada. Oh, Deus. Eu tenho lutado já há alguns anos com uma doença miserável, chamada depressão. Tenho pelo menos 13 anos aí encarando essa luta. Eu luto com um pecado que às vezes as pessoas não se dão conta de que é pecado, mas eu tenho muita convicção de que é um defeito de caráter muito feio que eu tenho. Com a gritaria. A palavra de Deus diz que gritaria entristece o Espírito Santo de Deus. Eu poderia dizer que eu dei um vacilo enorme hoje de manhã. Então eu estou limpo só algumas horas da gritaria. Hoje de manhã cedinho, no racha, meu time perdendo, eu invocado, bravo, comecei a gritar com os meus companheiros, e de repente eu percebi que eu estava passando do ponto, e eu entendi que eu tinha que entregar o colete para alguém jogar no meu lugar. Ainda mais porque hoje de manhã quem ia pregar era eu. E à noite também. Eu pensando assim, miserável homem que sou. Saí de casa hoje cedinho com a Rebeca. A Rebeca tinha um esquema aqui de um curso de Libras e tal. E eu cheguei feliz da vida. Deu só 3 times. E eu pensando, oh Deus, que racha gostoso vai ser hoje. E por causa dessa nhaca que caminha comigo, lá estou eu vacilando de novo. Mas é algo interessante. Deus não desiste de mim. E eu não desisti do racha não, ó. Domingo que vem eu estou lá de novo. Eu sei que a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pedir perdão. Dizer, gente, foi mal, não devia ter feito, vacilei. E eu fiquei feliz que hoje de manhã um dos amigos que também racha comigo e que se identifica comigo nessa área, no final do culto disse assim, Nelson, estou voltando para o racha. Falei, obrigado, Senhor. O Aristide já deu uma dica aqui, bem rapidinha, de quem nos visita pela primeira vez. Mas pode ser que você tenha chego depois da palavra dele e a gente não tenha te identificado. Tem alguém nessa condição que chegou e acabou não ficando de pé, não se identificou depois que ele pediu
para que as pessoas que nos visitam pela primeira vez possam de repente se identificar. Se tiver alguém, a gente quer te dar um abraço, tá certo? Bem, quero situar você em relação ao que nós estamos caminhando, ao que nós estamos estudando. Nós reinauguramos a lona da tenda, e no domingo seguinte começamos uma série de mensagens chamado Caminho da Restauração, que tem os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, como essa caminhada é a nossa base. E esse é o 6º domingo. Já estudamos e conversamos sobre o primeiro passo, o passo da realidade. O segundo passo, o passo da esperança. O terceiro passo, o passo da entrega. O quarto passo, o passo da coragem, do inventário moral. E o pastor Armando juntou ainda o 5º passo, que foi o passo da admissão, de você poder admitir para as outras pessoas. Quem estava aqui domingo passado que fez um pedacinho do inventário moral? Você lembra disso? Lembra? Pois é. A sequência natural dos passos é que quando você faz o teu inventário e você confessa ele, você admite ele, a tua vida, o que você tem feito, o que você tem sido, pontos positivos, pontos negativos, pessoas que te machucaram, pessoas que você machucou. A partir daí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no teu coração, na tua mente, o que nós chamamos de defeitos de caráter. E aí nós vamos juntar os passos 6 e 7, e nós vamos chamar esse passo do passo da humildade. No passo de hoje, vamos focar em nossos defeitos de caráter, não nos defeitos de caráter dos outros. Por isso, está proibido você dar aquela cutucada no marido assim, dizer: esse aí é teu, ó. E nem você dá aquele beliscãozinho assim na mulher, dizendo: tem tudo a ver com você isso aí que ele está falando, ó. Vale não. Pensou na mãe, pensou no vizinho: ah, se meu cunhado tivesse aqui, essa palavra era para ele. Foque nos teus defeitos de caráter. E o que são defeitos de caráter? Hábitos que adquirimos e que arruinam a nossa vida e machucam as pessoas próximas de nós. Ô gente, eu tentei substituir esse verbo arruinar. Eu descobri que o cearês tem um verbo para isso. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando: Jesus, o que será isso? Um adolescente falou para mim, me indicando o endereço, falando assim: ó, o senhor anda 3 ruas aqui, quando chegar na esquina vai ter uma casa destiorada. Aí só vira ali à esquerda, 3ª casa, do lado de uma outra casa destiorada. Eu: que é isso, meu filho? Mas é o sentido mais real que existe. Por quê? Porque para mim esses hábitos, eles vão destiorar a tua vida. Eles vão destruir você devagarzinho. Eles vão arruinando os teus relacionamentos com Deus e com as pessoas. Precisamos de muita humildade para dar esse passo. Humildade para reconhecer os nossos defeitos de caráter. Humildade para pedir que Deus os remova. Você já vai ver o que o passo diz, muito interessante. Humildade também para cooperar com Deus. Deus, eu vou fazer o possível. Deus, eu quero pagar o preço, não interessa quanto.
para isso não ficar me arrastando mais, não ficar mais me levando para onde eu não quero ir. Portanto, o passo de hoje vai ser uma junção dos passos 6 e 7. Passo da humildade. É como se no caminho, cada estação que você fosse passando, Deus fosse trabalhando algo. Você para naquela estação e Deus trabalha isso na tua vida. E hoje, Ele quer trabalhar a humildade. Passo 6. Dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Olha a base bíblica para o passo. Então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. E aí o passo 7. Humildemente, pedimos que Deus removesse todas as nossas imperfeições. Esse foi um dos primeiros versículos que dentro da casa de recuperação, lá em Curitiba, eu decorei. Mas, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Talvez a tua tradução diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oi, eu sou a Marília, uma discípula amada do Senhor Jesus, em processo de restauração, lutando aí com ansiedade, codependência, baixa autoestima, dentre outras, mas caminhando em vitória. Estou aqui para falar dos passos 6 e 7, nos quais eu me disponho inteiramente a deixar que Deus remova todas as minhas falhas de caráter e peço humildemente a Ele que remova as minhas imperfeições. A codependência foi a primeira remoção libertadora do meu poder superior Jesus Cristo, através da ação poderosa do Espírito Santo. Deus me mostrou o amor dele para que eu não precisasse mais da aceitação das pessoas, da opinião das pessoas, que isso não me paralisaria mais, pois isso me aprisionava e me fazia infeliz. Eu tinha que usar máscaras o tempo todo. E com o amor de Deus, eu aprendi que eu não preciso mais depender das pessoas. Eu não vivo mais com a dependência, eu vivo na dependência de Deus. Aleluia. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer nessa noite, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos nesse lugar, de como família do Senhor, nos reunirmos em torno da Tua palavra e com liberdade, clamar ao Senhor, que a pessoa do Teu Espírito Santo, que é quem nos conduz a toda a verdade, possa nessa noite pegar cada detalhe, cada momento de tudo que está rolando nesse lugar, Senhor. Desde o momento que chegamos no estacionamento, o tempo de louvor, de caminhada, de encontro com as pessoas, momento de ministração, cada tempo de poder olhar no olho um do outro, de conversar, de apertar a mão, de dar um abraço. Deus, a minha oração é que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir, possa nos santificar, como diz a Tua palavra. Santifica-os na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Abençoa, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa estar indo de encontro a cada mente, cada coração, traduzindo aquilo que cada um de nós precisa nessa noite. Cada família aqui representada seja tocada pelo Senhor. Essa, Deus, é a minha oração, o desejo do meu coração.
no nome precioso do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Abrir mão dos defeitos de caráter é uma decisão. Assim como no passo 3, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Essa decisão não é tão simples assim, porque muitas vezes você e eu recebemos benefícios dos nossos defeitos de caráter. Eles muitas vezes se tornaram a nossa maneira de viver. Aí você diz assim: ô Nelson, então diz aí para mim, cara, o que é realmente, o que são esses defeitos de caráter? Uma definição bem simples é a seguinte: defeitos de caráter são características humanas básicas que foram distorcidas pelo egocentrismo. Mas tem uma outra palavra para defeitos de caráter: pecado. Ponto. Foi essa maneira de dizer: eu faço, eu resolvo, vai ser do meu jeito, tomo a decisão que eu quiser, sem colocar Deus na história. Foi essa coisa de sempre querer benefício, de achar que eu mereço, de trazer a sardinha para minha brasa, de querer levar vantagem. Essa loucura se chama pecado. E de certa forma gostamos de alguns desses defeitos e não temos nenhum desejo de renunciá-los, especialmente quando eles não causam muitos danos. Aqueles que são ocultos, que ninguém fica sabendo, que aparentemente não prejudica os outros e que me traz benefício, me dá prazer. Por outro lado, mudar nos faz sentir inseguros, com medos, pois não sabemos viver de uma outra maneira. Muitas vezes podemos perguntar assim: mas e se eu não fizer? Ou e se eu falar? E se eu não fizer? Porque eu faço sempre. Precisamos encarar esses medos e acreditar que Deus nos ama, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Deus não vai me amar mais nem menos se eu fizer ou se eu não fizer. Deus me ama e ponto. Mas há um desejo enorme no coração dele. Assim como ele não desistiu de mim e não desistiu de você, ele ainda diz muito claramente o seguinte: eu, Deus, que comecei uma obra maravilhosa na tua vida, eu vou fazer o quê? Eu vou completar essa obra. Essa obra ainda não terminou. Deus está nos aperfeiçoando. Não podemos desejar nada menos para as nossas vidas do que o padrão que Deus estabeleceu para nós. Precisamos estar inteiramente dispostos para avançar em direção à vontade de Deus para nossas vidas. Precisamos enfrentar os nossos defeitos de caráter sem demora. Olha que texto apaixonante. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário,
sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Sejam santos, como eu, o Senhor, sou santo. Esse é o padrão de Deus. Tem algo que me intriga demais em Paulo, que Paulo diz claramente o seguinte: de todos, sem exceção, eu sou o pior dos pecadores. Mas aí ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Mesmo sabendo que o padrão de Deus é esse, mesmo sabendo quem eu sou, Senhor, eu não abro mão do seu padrão, e eu quero te imitar, Jesus. Por que remover os nossos defeitos de caráter? Primeiro, porque eles nos afastam de Deus e das outras pessoas. Eu estava jogando bola hoje de manhã e vim sozinho, cabisbaixo, suado, melado, para tomar um banho, pedindo perdão a Deus e longe dos meus amigos do racha. Nos afastam das pessoas, dão uma falsa sensação de segurança. Nossos defeitos sugam tempo e energia nossa. Os nossos defeitos de caráter atrapalham nas mudanças que Deus quer fazer em nós. Se queremos permanecer limpo, temos que ir eliminando um por um. Os nossos defeitos nos causam dor, nos tornam mais tolerantes com os defeitos das outras pessoas e julgamos menos. Quando eu tenho convicção daquilo que o Espírito Santo de Deus fala a meu respeito, eu não tenho coragem de apontar o dedo para o outro. Eu não julgo o outro. Eu sou paciente com o outro, porque Deus é paciente comigo. Como remover os defeitos de caráter? Primeiro eu preciso identificar os defeitos de caráter. Significa o quê? Dar nome aos bois. Nome do defeito. Identificamos o pecado, damos nome para ele. Qual é o motivo? Identificamos o que é que nos motiva a agir dessa forma. Qual a consequência desse maldito pecado? Identificamos quais são as consequências desses defeitos nas nossas vidas e, consequentemente, o quanto prejudicamos os outros. Identificamos os sentimentos. Como nos sentimos quando praticamos nosso defeito de caráter? E por último, novo comportamento. Descobrimos um novo comportamento para substituir esse defeito de caráter. Eu digo sempre para os meninos, quando vou visitar as comunidades terapêuticas, e faço isso semanalmente, encaminhando, levando pessoas e tal, que se você com absoluta certeza tinha prazer na maldita da cachaça, tinha prazer na pedra, na maconha, na cocaína, você precisa clamar a Deus que Ele te dê prazer em fazer outras coisas. Porque o padrão que foi estabelecido na tua mente, nos momentos de luta, de angústia, de desespero que você vai naturalmente passar na vida, o que o teu corpo vai pedir é um momento de fuga, de prazer, de alienação.
não se preocupando com as consequências. Nome, motivo, consequência, sentimento, novo comportamento. Vou dar um exemplo. Mentira é o nome do pecado, do defeito de caráter. Você mente. Você não é um mentiroso. Tua identidade está em Cristo Jesus. Mas você é um crente que mente. Pilantra. Um Jacozinho da Silva Sauro. Um Abraão. Não é minha mulher não. Pode se identificar como mentiroso, não tem problema não. Abraão também mentiu, entendeu? Você está aí assim arrazoando. Não, mas eu não minto tanto assim não. Meu amigo, uma mentirinha é 100% diante de Deus, ponto. Então vamos lá. Nome, mentira. Motivo, desejo de ser amado. Medo de ser rejeitado se disser a verdade. Gente, mas se eu disser quem realmente eu sou, eu acho que eles não vão gostar de mim. E por isso eu faço o quê? Eu minto. Consequência, para aquele que mente, isolamento. Sabe por quê? Uma mentira chama outra mentira. E aí você vai ficando cada vez mais enroscado com aquele negócio. E se isolando. E para as outras pessoas? Desconfiança. Afastamento de você. Como é que eu vou confiar de novo? Sentimento. Quando eu minto, a impressão que eu tenho é que eu estou no controle. Está entendendo? Ninguém está sabendo, só eu. Então eu estou controlando a história. E o novo comportamento? Falar a verdade. Simples assim. Não é o que a Bíblia diz? Aquele que mentia, não minta mais. Custe o que custar. Experimentar aquilo que a palavra de Deus fala. Ter prazer em algo que é maravilhoso. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o texto fala sobre essa verdade lá, essa verdade não é só aquela verdade que está lá quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não, não. Esse texto vai além. Qualquer que seja a verdade, acerca de qualquer assunto na tua vida, de qualquer circunstância, essa verdade liberta. Experimente isso. Coloque isso diante de Deus. Deus, eu sei que eu vou pagar um preço lascado, porque eu vou ter que dizer que não foi aquilo, foi outra coisa. Mas Senhor, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Eu quero te ajudar agora. Bem simples. E nós vamos fazer com calma, certo? Se você tem caneta, maravilha. Se não tem caneta, vai guardando na memória. Eu vou passar uma lista em ordem alfabética. Vou lendo e você vai anotar, se você quiser. Só 3. Eu disse só 3, mas se você quiser, você pode anotar mais, certo? Só 3 defeitos de caráter que te acompanham, que te maltratam, que em muitos momentos te derrotam, deixam você mal. Vamos lá, um por um. Amargura, ambição,
apatia, agressividade, arrogância, ativismo, autopiedade, autoritarismo, autossuficiência, baixa autoestima, busca de aprovação constante, cinismo, ciúme, controle, crítica, deslealdade, desobediência, desonestidade, descontrole financeiro, egoísmo, fofoca, frieza, aí ó, gritaria, ganância, hipocrisia, ignorar as próprias necessidades, impaciência, impulsividade, me identifico, infidelidade, ingratidão, insensibilidade, insubmissão, intolerância, inveja, ira expressa de modo impróprio, ironia, irresponsabilidade, isolamento, instabilidade, impulsividade. Rapaz, veio 2 vezes esse negócio, né? Levar vantagem, murmuração, manipulação, medos de se expressar, medos de dizer não, medo do que os outros vão pensar de você, medo de assumir compromissos, medo do abandono, mentira, negativismo, omissão, orgulho, perfeccionismo, preguiça, prepotência, procrastinação, racionalizar, comportamento errado, rebeldia, rigidez, roubo, pegar o que não é seu, superioridade, vício sexual, pornografia, adultério, masturbação compulsiva, vingança, vitimização, fazer papel de vítima. E aí de repente você poderia colocar aí embaixo outros. E talvez, se eu não falei aqui, acrescentar isso que tem deixado você aí mal muitas vezes, com aquele gosto de derrota. Se primeiramente precisamos identificar, e aí tem uma lista que vai facilitar para você, damos nomes para isso, não vamos mais ficar mascarando o que somos, o que fazemos. Agora precisamos cooperar com Deus no processo de transformação, de restauração. Olha o texto de Romanos, você conhece ele. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, é um clamor que Paulo faz. Rogo que vocês não se amoldem a essa loucura desse mundo, mas que vocês sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu quero sugerir 7 maneiras de você mudar o seu pensamento, que irão fazer você cooperar com Deus nas mudanças de maus hábitos, vícios, posturas inadequadas, pensamentos e ações inoportunas.
Primeira maneira de cooperar com Deus: focando em mudar um defeito de cada vez. Repete comigo: focando em mudar um defeito de cada vez. Seja específico, escolha um aspecto da sua vida que está causando mais dano nesse momento. É a ira, é a ansiedade, é a tendência de controlar as pessoas, é a dedicação demasiada ao trabalho, é a falta de honestidade. Escolha um. Segundo, focando em buscar vitória um dia de cada vez. Os seus maus hábitos e falhas de caráter não se formaram do dia para a noite. Lide com o seu problema aos poucos. Tem um ditado popular que diz assim: como é que eu faço para comer um boi? Come um pedaço de cada vez, meu filho. Não adianta, você não vai conseguir comer ele inteiro. Vivemos numa época onde tudo é para ontem, do instantâneo, do fast food. Da mesma forma queremos transformação instantânea. É a oração poderosa do pastor que vai me libertar da cachaça. Ô meu amigo, eu não tenho nenhuma dificuldade. Deus já fez isso outrora, continua fazendo hoje. Se é vontade dele de te curar, ele vai te curar. Mas eu tenho entendido que muitos dos meus pecados continuam comigo desde a minha adolescência, e eu vou lutar com eles até Jesus voltar. Submeter a minha vontade à vontade de Deus tem que ser todo dia. E Paulo fala de forma muito clara: orei, clamei, jejuei, fiz de tudo, e Deus disse o quê para ele? Vai continuar lutando com essa porcaria aí. E aí Paulo reconhece: quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando dependo de Deus todos os dias da minha vida, todo momento da minha vida, aí Deus me dá a vitória. Portanto, é um dia de cada vez, e eu preciso crescer diariamente na presença de Deus. O ontem não tem como voltar, o amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Senhor, hoje eu não vou beber daquela porcaria chamada pornografia, Senhor. Só por hoje, em nome de Jesus. Deus, eu não vou usar a pedra hoje, é só hoje. Me ajuda, Senhor, a chegar no final desse dia sem tomar um gole daquela maldita cachaça. É um dia de cada vez. 3, focando no poder de Deus e não na minha força de vontade. Depender da força de vontade impede restauração, pois está baseada em mim, na minha força. Força de vontade gera cansaço e frustração. Reconhecemos que não conseguimos mudar, mas cremos que Deus tem poder para tirar de nós esse defeito miserável. Porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a ajuda de Cristo, que me dá poder e força. Em outras traduções, tudo posso naquele que me fortalece. 4, focando naquilo que é bom, não naquilo que é ruim. Quanto mais você resiste a um pecado, mais ele persiste à sua porta. Você diz assim: não vou amar o dinheiro. O que acabou de acontecer? Você ficou pensando em como é que você vai fazer para não amar o dinheiro. Não vou pensar em sexo, Senhor. Foque naquilo que é bom. Em lugar de resistir, a Bíblia ensina você a refocalizar. Se você está assistindo algo num canal de TV que é ruim, você não diz:
eu não vou assistir isso. Você desliga a porqueira da televisão. Você muda de canal. Em sua mente existem duas balanças. De um lado, todos os pensamentos negativos que o diabo diz a você, e do outro lado, o que Deus te diz. Reafirme em sua mente as verdades de Deus, o que Jesus diz sobre você. É por isso que no CR, eu não digo, eu sou o Nelson, um adicto. Eu digo, boa noite família, eu sou o Nelson, um discípulo de Jesus. A minha identidade está em Cristo Jesus e não na minha adicção. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Filipenses 4:8. 5. Focando em fazer o certo, não em sentir-se bem. Se você começar a fazer o certo, os sentimentos vão alcançar você. Mas se esperar até sentir que deve mudar, você nunca vai mudar. Faça a coisa certa, mesmo quando não sente vontade de fazer. Com certeza mudar algo que fez parte da sua vida há muito tempo, fará você sentir-se um estranho no início. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Exercitamos a paciência em vez de buscarmos a gratificação imediata. 6. Buscando se relacionar com pessoas que ajudam. Não se relacionar com pessoas que te atrapalham. Precisamos de pessoas na nossa jornada de restauração. Restauração acontece através de relacionamentos. Teu relacionamento com Deus e teu relacionamento com as pessoas. Você precisa de um grupo de relacionamento, de um grupo de apoio, de um grupo de passos. Você precisa aprender a servir como Jesus serviu. Na sua igreja, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, com instituições que você conhece. Servir implica em estar do lado de pessoas. Estar com pessoas significa montar uma rede de apoio. Sozinho não pode, sozinho não dá. Foque em ter pessoas ao teu lado que vão dizer a verdade para você. Foque em estar do lado de pessoas que vão estar caminhando no processo de restauração, como você está. E agora eu quero deixá-los com essa tropa aqui. Menina, que é isso? Ela está indo para um casamento hoje, logo depois daqui. Por isso que ela está assim, toda vitifibe. Oi família, eu continuo me chamando Gleice. Oi Gleice. Continuo sendo uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando com várias falhas de caráter, agora com vergonha. Mas falando sério, continuo lutando com a insegurança, luto com a impulsividade, luto com um sentimento chamado autodepreciação. É um chicotinho que eu ando com ele de vez em quando e, sabe, dou uma chicotadinha aqui em mim. Como é que eu fiz isso de novo? Como é que eu caio na insanidade de novo? Mas o importante é que eu estou limpa só por hoje. Se eu estivesse falando ontem, eu não estava limpa. Mas é um dia de cada vez. Então, eis-me aqui. Boa noite, família. Boa noite. Sou Cleilson. Oi, Cleilson. Um filho amado de Jesus, um discípulo, lutando em algumas áreas, entre elas o orgulho, a procrastinação e a ira. Mas hoje limpo, ontem nem tanto, mas acreditando no amor que Jesus tem por mim, quando Ele foi na cruz e me salvou, e todos os dias eu celebro 1 hora de limpo. Imagine um dia.
Boa noite, família. Boa noite. Sou o Bezerra, Oi, Bezerra. um discípulo de Jesus, lutando aí em algumas áreas que eu já revelei para vocês em outros momentos, mas ainda tem muitas, né? Então, lutando aí com a murmuração, lutando com a ingratidão, lutando aí também com a pornografia, mas olhando e podendo celebrar um dia de cada vez, podendo celebrar uma vitória de cada vez e podendo ser grato um dia de cada vez, né? E interessante que a gente trabalhando aqui hoje, falando de passos 6 e 7, falando desse lance realmente de identificar meus defeitos de caráter, identificar minhas falhas, perceber as consequências, isso para mim tem sido assim muito, muito precioso. Falei de manhã a questão da murmuração, como eu sou murmurador, mas eu já fui muito mais de murmurar por tudo, como eu era ingrato, ainda percebo a ingratidão muito forte. Então assim, duas coisas assim, eu recebia meu salário no 3º andar do prédio. Gente, eu começava a murmurar, eu começava a reclamar ali que não ia dar certo, que não sei o que. Eu já chegava embaixo no 1º andar e realmente não dava. E aí eu precisei entender, cara, eu preciso ser grato e começar a trabalhar isso na minha vida. Então identificar esse defeito de caráter para mim fez toda a diferença. Cleilson, cara, você falou de alguns defeitos, né? Cara, identificar esses defeitos, né? E poder perceber as consequências dele na tua vida. Como é que foi, cara? Um dos defeitos que eu identifico, que luto todos os dias, é o orgulho, né? Então, identificar para mim foi relativamente fácil, mas reconhecer para um orgulhoso que ele é orgulhoso, aí é que o negócio pega, né? Então, assim, ao reconhecer, eu tenho que fazer algo. E aí é onde eu tinha as minhas reservas, né? E as consequências eram distanciamento das pessoas. O relacionamento não era tão bom, principalmente o relacionamento familiar, né? Porque junto com o orgulho tem a ira, e a ira, se eu mirasse e para pedir perdão para minha esposa, era algo impossível no meu vocabulário, o perdão, por conta de que eu achava que isso ia passar e as coisas iriam tomar outro rumo, e no outro dia já era outro problema, mas isso acarretava cada vez mais problemas e só ia juntando, a chegar um momento que o balde estava tão cheio que chegava às vias de fatos, né? Então, reconhecer foi algo muito bom. Interessante, Gleice, que você hoje trouxe um defeito novo aí e falou um pouquinho dele. Como foi as consequências para ti desses teus defeitos, cara? Então, né, a dificuldade que eu tenho em me perdoar, né, em reconhecer, eu consigo reconhecer quando estou errada, rapidinho eu reconheço. Eu tenho dificuldade em me perdoar, né, e aí eu fico naquela autodepreciação, indignada comigo mesma, não mereço perdão, não mereço a graça de Deus. Rapidinho eu tiro o foco e eu digo assim: rapaz, quer saber quem Deus pensa que é para me perdoar, né? Então é muito difícil, é algo que pode ser simples para algumas pessoas, mas para mim é muito difícil olhar para mim com graça e misericórdia, né? Então eu tenho aprendido a todos os dias depender de Deus, inclusive na maneira como eu olho para mim, né? Então Deus tem me feito enxergar que eu sou tão digna da graça e da misericórdia que eu estendo a outras pessoas, mas que muitas vezes eu não faço para comigo mesma, né? Então tem um grande benefício para mim. E Cleilson, quais foram os benefícios assim que você pode pontuar quando você começou a reconhecer, a praticar a humildade? O que eu posso citar bem rápido é o relacionamento, né? Porque se atrapalhava o relacionamento com as pessoas, e eu não posso deixar de voltar para o meu âmbito familiar, para casa, né? E o convívio com as minhas filhas, o convívio com a minha esposa foi algo extraordinário, porque para mim era impossível pedir perdão para o filho. Poxa, é minha filha, ela vai ter que entender, e eu que estou por cima, e já era. E assim, isso distanciava, né? O nosso relacionamento não era muito tão, assim, apesar de eu achar que estava maravilhoso, mas não era tão bom. E então, assim, o que trouxe de benefício foi exatamente o melhoramento, né? E reconhecer que a ira, ela é uma situação muito rápida, mas que ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade
de pedir perdão. E uma coisa que eu aprendi é aceitar, viu, Gleison, o amor de Deus. Eu sou grato demais pelo fato de Jesus ter feito aquele sacrifício na cruz mesmo sem me conhecer. É interessante, né? É muito difícil. Eu tenho aprendido que essas pequenas falhas de caráter, que às vezes esses defeitos que eu penso assim, isso aqui só faz mal a mim, porque eu estou me punindo, né? Mas na verdade acaba alcançando outras pessoas, porque eu as prendo na minha insegurança, eu prendo elas na minha impulsividade, e aí fica um ciclo vicioso. Mas eu tenho entendido, e aí o ponto positivo para mim é que todos esses momentos acontecem para me lembrar que a minha dependência tem que estar em Deus. Que eu preciso estar focada nele, independente de qualquer coisa. Para você, Bezerra, quais foram os benefícios? Quando eu olho para quando eu pontuei a questão da murmuração, da ingratidão, é realmente eu dizer para vocês que aquele salário que não dava para nada, ele não aumentou, mas ele dá. Hoje, né? Eu aprendi a ser grato, eu aprendi a agradecer a Deus pelas pequenas coisas, pelas dificuldades, né? E poder realmente entender como realmente vale a pena. Então, assim, eu era um cara amargurado, eu era um cara que recebia aquele salário e dizia um palavrão. Hoje eu estava ouvindo um amigo e ele dizendo que o pior dia para ele era no dia que ele recebia o salário. E eu disse, cara, para mim também. E hoje não, hoje eu celebro com muita alegria. Então isso é uma das grandes vitórias. Mas aí, trazendo, Cleilson, o Nelson falou, cara, que é interessante, mudando aqui um pouquinho, ele falou que sozinho não pode. Que para mim dar esse espaço, para mim caminhar, cara, eu preciso de uma rede de apoio. Como foi para ti, para você construir essa rede de apoio, né? Você precisou realmente dessa rede? Bem, como eu falei de manhã, né, a minha conversão foi em 2012. E eu vinha para o culto todos os domingos, como um bom crente. E as minhas falhas ainda tem, mas eram bem mais vistas, né? E há 3 anos atrás, 3 anos e meio, não sou muito bom de datas, eu comecei a fazer o grupo de passos, né? E antes eu já tinha o contato com, na época, PG, né? Hoje o grupo de relacionamentos da igreja, e já tinha tido algumas dicas de como me posicionar como um cristão, né? Mas no grupo de passe eu identifiquei as minhas falhas de caráter com uma precisão maior. E como eu disse, identificando, começa-se a lutar, né? Ou não, mas eu resolvi lutar. Então, nesse caso, eu tenho, assim, algumas pessoas que eu citei pela manhã, eu gostaria de citar novamente, até em forma de honra, e outras pessoas que me vieram agora à mente, para não ser injusto, né? Então, que bom que eu tive uma outra oportunidade, né? Eu queria, assim, agradecer e louvar pela vida do Orlando, foi meu primeiro líder aqui na igreja, né? Depois vieram o Luizão. Depois, no grupo de passo, escolhi como padrinho o Jorge Lima. Dentro do grupo de passo, consegui outros prestadores de conta, porque como são muitas áreas, eu não posso ficar também ocupando apenas uma pessoa, não é nem justo, né? Então, escolhi outros prestadores de conta, o Rodney, e como casal, quem me acompanhou foi o Eric e a Roberta, também com uma força muito tremenda, em momentos muito difíceis de luta como casal, eles nos deram esse apoio, né? Não poderia deixar de honrá-los. E essas pessoas foram, assim, primordiais no sentido de dizer assim, cara, Jesus quer que você age dessa forma. Então, assim, ele não disse como é que ele queria que eu agisse, ele me ensinou que Jesus tem um ensinamento, e eu não adquiri a perfeição, e também não é o objetivo, porque eu erro todos os dias, mas eu tenho o reconhecimento todos os dias também de pedir perdão a Deus. Então, essas pessoas, elas foram muito importantes na minha vida, assim como o CR. Hoje eu sirvo lá no CR Unicef, convido as pessoas às sextas-feiras que estejam presentes, assim como nas segundas aqui no Pedras, que vocês possam conhecer essa ferramenta excepcional, que lá eu tive a oportunidade de ter uma rede de apoio,
meu amigo Bezerra, a Gleice, que estão me acompanhando também, não posso deixar de honrá-los. Muito bom também para mim foi o serviço, né? Servir no retiro foi algo também que mudou a minha concepção de como ver as pessoas, né? Então essa é a forma, Bezerra, Gleice, que eu encontro de caminhar. É interessante, né, Gleice? Muito bom falar dessa rede de apoio. E como é para ti, Gleice, hoje? Assim, ainda existe alguma falha ou você luta, mas está em vitória em todas? Como é que é? Vixe, tem um bocado, ainda tem um bocado que eu não sei porque eu estou na negação, né? Mas tem sim, todos os dias tem essas lutas. Eu preciso encontrar parceiros de prestação de contas, pessoas com quem eu posso contar, pessoas a quem eu recorro que às vezes vão dizer o que eu preciso e não o que eu quero ouvir, porque isso é desagradável, né? E o mais importante dessa caminhada toda, a gente está no passo 6 e 7, é entender que ela é uma caminhada que não tem fim, é uma caminhada rumo à eternidade. Então, até lá, nós vamos descobrir falhas de caráter. Todos os dias eu preciso entregar para Deus meu sentimento de indignidade, esse sentimento de autodesprezo e todas as outras falhas de caráter, porque senão eu tombo de novo. Então, é uma caminhada sem fim, né, rumo à eternidade. Quando chegar lá, aí os nossos sofrimentos leves e momentâneos terão feito todo sentido e terão valido muito a pena, né? É isso. Obrigada, meninos, pelo silêncio. Obrigada aí pela partilha de vocês. Valeu, menino. Obrigado. Bezerra Bonner e Gleice Vitifib. Deus é bom demais, né? Quem te viu e quem te vê. Bezerra, quando chegou até nós em 2010, não abria a boca. Hoje, dá o microfone para o homem para você ver. Só recapitulando aqui, um desafio de cada vez, um defeito de cada vez, um problema de cada vez. Não queira lutar com toda essa loucura que está aí. Um dia de cada vez é o que Deus te dá. Foque no poder de Deus e não na tua força de vontade. Foque naquilo que é bom. Foque em fazer o certo. E monte sua rede de apoio. Você precisa ter pessoas ao teu lado, com quem você possa repartir, abrir, compartilhar daqueles momentos de vitória, muitas vezes ainda que pequenas. E por último, foque no progresso, não na perfeição. Restauração começa com uma decisão, mas depois é um processo. Assim como Deus está nos processando, está conduzindo, está transformando cada um de nós à imagem e semelhança do seu Filho, assim você e eu precisamos compreender. É uma jornada. Um pai acha lindo quando o seu filho de 2 anos começa a comer com uma colher e derruba parte da comida na roupa, no chão. O pai não espera que o filho coma usando garfo e faca com 2 anos de idade. O pai está feliz com o crescimento do filho, com esse estágio da vida dele. Da mesma forma, Deus, Ele está feliz com o nosso crescimento. É um processo. Quero caminhar, concluindo essa noite muito especial. Essa semana nós vamos ter aqui na igreja acontecendo, mais uma vez, pela 4ª vez, o curso da Cruz Azul no Brasil. Um curso Independência Química. Se você conhece alguém que trabalha nessa área, em CAPS-ADs, em hospitais dia, em comunidades terapêuticas, clínicas, ainda há tempo. De manhã a gente começa o curso, a partir de 7h30, 8h, vamos estar fazendo as inscrições aqui.
Convide, chame alguém. Bem, você e eu hoje à noite, com absoluta certeza, com a ajuda da pessoa do Espírito Santo, tivemos um pouco mais de consciência dos danos que as nossas imperfeições causam nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Reconhecemos que não conseguimos fazer essas mudanças sozinhos. Humildemente, esse é o passo da humildade. Pedimos a ajuda de Deus. E ao fazermos isso, experimentamos paz. Quero ler um texto da palavra que diz assim: não sejam ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente quanto qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês. Mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Amém? Amém? Deus vai estar comigo, vai estar com você para te ajudar na hora de vencer a tentação. Deus deseja realizar coisas maravilhosas em nossas vidas, mas Ele não pode começar a fazer mudanças até que voluntariamente nos submetamos a Ele. É uma decisão. E a primeira decisão é caminhar ao lado de Jesus. É reconhecer que só Ele é Deus e não há outro. E é desejar ardentemente, convidando Ele para ser seu Senhor e seu Salvador. E esse é o primeiro desafio dessa noite. Tem alguém entre nós que ainda não fez essa decisão, dizendo: Jesus, eu quero você como meu Senhor e meu Salvador, para que você possa me ajudar a vencer esse maldito defeito de caráter, esse pecado que me deixa tão derrotado. Tem alguém entre nós que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Faça um simples gesto, levante uma das mãos dizendo: eu quero, aleluia. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Mais alguém entre nós dizendo: olha, hoje é o meu dia, essa é a minha noite, eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Se você ainda não fez isso, eu quero dizer que nessa hora tem uma guerra. É verdade. Guerra dos anjos do Senhor contra os demônios. Guerra do teu pecado contra aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. E por isso, por saber que é a decisão mais importante da sua vida, eu quero insistir. Tem alguém entre nós que nessa noite gostaria de dizer: eu quero. Você não vai fazer essa decisão para essa igreja, nada disso. É entre você e Deus. Mais alguém entre nós dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Como você não faz essa decisão para mim e nem para essa parte do corpo de Cristo, isso é entre você e Deus. Você pode fazê-lo dentro do carro, indo embora agora, à noite, quando botar a cabeça lá no travesseiro. Eu só quero te dar uma dica: não deixe de comunicar isso.
Não deixe de falar isso. Não deixe de declarar isso. Talvez para a esposa, para o esposo, para o pai. E dizer: olha, tomei uma decisão por Jesus. Porque quando isso acontece, a palavra de Deus diz que há festa no céu. E é por isso que a gente celebra com tanta alegria assim uma decisão. Porque nós também queremos festejar aqui na terra. Amém? O outro desafio é: se o Espírito Santo de Deus falou hoje à noite ao teu coração sobre os teus pecados, os teus defeitos de caráter, e aquilo que tem entristecido essa pessoa tão especial, tão linda da Trindade, eu quero orar por você, quero clamar por você. Então eu quero desafiar você também. E aí eu gostaria de pedir, se você quiser e puder, e Deus falou aí ao teu coração, fica de pé, dizendo: Deus, tem aqui um defeito de caráter que eu quero acabar com ele na minha vida. Está me deixando tão mal, Senhor. Eu tenho envergonhado teu nome. Tenho ficado encabulado às vezes de falar que sou cristão, porque as pessoas vêm e olham e dizem: não, você não. Comece a conversar com Deus agora. É o teu pedido de oração. É você dizendo: Deus, o Senhor me conhece, sabe meu coração, sabe da minha vida, sabe da minha história, sabe da minha luta, sabe da minha vergonha, e sabe do desejo mais profundo que eu tenho de ser reconhecido como teu filho, de pedir perdão, de acabar com esse orgulho, de pedir ajuda, de denunciar o meu pecado, de me tornar vulnerável, Senhor, na tua presença. Vai orando aí, vai conversando com Deus, só você e Ele. Fecha aí teus olhos se você quiser. Se quiser se ajoelhar, é entre você e Ele. Vai dando nome. Vai dando nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, contempla cada coração aqui nessa noite, Senhor, que se quebranta na sua presença, confessando, reconhecendo que sem o Senhor não dá para continuar, que sem Ti nada podemos fazer. Deus, pega agora esse pecado, dá nome para ele aí, nem que seja na tua mente. Deus, pega esse pecado do meu irmão, do meu amado, da minha amada, e como diz a tua palavra, joga no mais profundo abismo, e não se lembra mais dele. Aleluia. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor afasta de mim, Senhor, o meu defeito de caráter, o meu pecado. Deus, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo teu sangue derramado na cruz em meu favor, em nosso favor. Sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Que presente é saber que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas, e por isso não somos consumidos, Senhor. Glória ao teu nome, Deus, glória ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor não desistiu de nenhum de nós. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. Inunda o nosso coração, Deus, com a tua presença. O coração de cada amigo, amado, irmão e irmã, cada pessoa nesse lugar,
inunda com a tua presença, derrama da tua paz, como a tua palavra diz: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Senhor, essa paz que excede todo entendimento, Deus, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, dá-nos uma semana preciosa na tua presença, reconhecendo quem somos em Cristo Jesus. Essa, Deus, é a minha oração, é o clamor, Senhor, do meu coração, no nome precioso do nosso poder superior, que tem nome próprio, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. 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 Aleluia. Saia daqui na graça, na paz. Não deixe de dar pelo menos 15 abraços antes de ir embora, e de arrumar pelo menos umas 15 cadeiras aí. E vamos cantar antes de ir embora. Aproveita para louvar o Senhor aí. Aleluia.